Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida irmã. E hoje nós estamos trazendo aí a palavra de Deus para o seu coração no livro de Esther, né? Abra aí a sua Bíblia no livro de Esther, tá? Capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Esther, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler no capítulo 6, versículo de 1 a 13, vou ler até o 14, que é o último versículo, tá? E que você possa ser abençoado muito nesta manhã, em nome de Jesus. Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nessa manhã, ela traz ensinamentos fortes e profundos no livro de Esther. O livro de Esther, como eu tenho falado desde o início, é um livro espetacular, um livro que traz assim uma profundidade, mesmo que nele não esteja escrito no nome de Deus, mas ele traz assim uma profundidade muito grande sobre os ensinamentos, sobre a fé, sobre o amor, né? Sobre a sabedoria, né? Que Deus sempre traz para nós. No capítulo 6, versículo 1, ele diz: naquela noite o rei não pôde dormir. Veja, meu irmão, aqui Deus começa a trabalhar. Até então estava tudo muito anuviado, né? Ninguém não tinha ideia do que poderia acontecer. Tá todo mundo assim na expectativa, né? Esther na expectativa, todo mundo na expectativa aqui. Como seria o desenrolar dessa história? Como é que Deus iria transformar todas essas coisas aqui em bênção? Mas eu quero que você preste muita atenção, porque poderá estar acontecendo com você e você acha que Deus te abandonou, te deixou por causa das circunstâncias contrárias. Nem todas as circunstâncias contrárias quer dizer que vai acontecer o mal, não, querido irmão. Deus usa muitas vezes processos. Processos. E o inimigo muitas vezes se confunde com os processos de Deus, achando que ele está de vento em popa. Então, naquele dia, naquela noite, o rei não pôde dormir, de sorte que passou a trazer os livros das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mardoqueu, tinha denunciado a Bigtan e Teres. Lembra que no início nós falamos sobre uma trama que Bigtan e Teres, dois, né, assistente do rei, dois eunucos, estavam tramando contra o rei? E Mordecai estava ali e viu e denunciou a Esther, e Esther denunciou ao rei, e eles fizeram uma varredura e descobriram realmente que os dois eram culpados. Então, nós falamos sobre isso. Veja, o rei não dormiu aquela noite, Deus tirou o sono dele, para ele ler, estudar as crônicas, tudo era registrado nos livros lá, né? Então, e achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtan e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinha conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei que honras e reconhecimento se deu por isso a Mordecai. Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Imagina, querido irmão, quem estava no pátio. Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai. Para enforcar. Ele já entrou ali,
que a forca já estava pronta para o rei dar ordem para ele enforcar Mordecai, o próprio que o rei estava perguntando se tinha feito alguma coisa pelo bem que ele fez ao rei. Vai prestando atenção aí, irmão. Na forca que ele lhe tinha preparado. O servo do rei lhe respondeu: Ramã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Neste momento, quando Ramã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem a quem o rei agrada honrar? Isso o rei perguntou para Ramã. Ora, Ramã disse consigo mesmo: a quem lhe agradaria o rei honrar mais do que a mim? Veja só. Pelo que respondeu Ramã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada honrar, seja trazidos trajes reais. O Ramã falando isso, tá? Ao rei que o rei quer honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre sua cabeça a coroa real. Então entregue-se aos trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam ele aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, proclamem diante dele, assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Veja só, ele deu aqui sugestão ao rei de como deveria honrar esse homem, pensando ele que o homem seria ele mesmo. Mas o tiro saiu pela culatra, né, irmão? Veja aqui o versículo 10. Ordenou o rei a Ramã: apressa-te e toma os trajes e o cavalo, como disseste. Faz assim com o judeu Mordecai. Nossa, meu Deus do céu! Que está sentado à porta do rei, coisa nenhuma omitas de tudo o que disseste. Viu, querido irmão? Coisa nenhuma omita, ele diz. Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mordecai com os trajes reais e o levou o cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele, e assim se fez o homem a quem o rei agrada honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Ramã se retirou correndo para casa, com a cabeça coberta de pesar. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Preste atenção, meu querido irmão, que a coisa aqui está ficando boa, né? Os seus sábios, Zeres e sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá. Veja, querido, a própria mulher, a esposa, a Zeres aqui de Ramã, lembra que ela deu a ideia da forca para enforcar Mordecai? Pois ela mesmo está dando a outra sentença aqui, ó. Olha, se você está caindo, você está caindo aí diante de quem já começasse a cair, ó. Se disseram, vou ler novamente para vocês entenderem. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, e tudo o que lhe tinha acontecido, e a seus sábios. E Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começasse a cair, e da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Veja que a própria mulher aqui já profetizou a queda do seu próprio marido. E estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei, que se apressaram a levar Ramã ao banquete de Ester. Lembrando que tinha o segundo banquete, tá lembrado? Foi um banquete que ele estava presente, agora o segundo. E aí, meu querido irmão, vamos falar um pouco sobre isso, amanhã nós vamos falar o resto. Mas vamos concluir aqui a palavra de Deus. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, 13, diz assim: então os seus conselheiros, Ester, né? Não é Efésios, Ester,
Então seus conselheiros e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Meu querido irmão, quem Deus é para você? Quem Deus é para você determinar a sua vitória final? Ou não diante dos seus inimigos? Mardoqueu era simplesmente um judeu sofrendo oposição de um adversário poderoso e implacável que odiava seu povo. E além disso, Ramã, uma espécie de primeiro-ministro do reino persa, que dominava o mundo, né, até então, o mundo, e era descendente dos amalequitas, um povo tradicionalmente inimigo dos judeus. No entanto, Mardoqueu tinha uma marca especial que fazia parte do povo que o Senhor escolheu para proclamar seu nome no mundo inteiro, e do qual prometera cuidar. De alguma forma, os familiares de Ramã perceberam que este, apesar de todo o seu poder, não prevaleceria contra aqueles simples judeus, irmãos amados e queridos. Veja aqui que um só homem faz um estrago muito grande, né? Um homem de Deus. Um homem de Deus que levanta a sua mão, que levanta a sua voz com fidelidade, com verdade diante de Deus, irmão. Derrubará milhões. Porque Deus lutará por esse homem, por essa mulher que quer viver verdadeiramente a vontade de Deus. Não prevaleceria contra aqueles simples judeus. E no fim, Deus, em sua soberania, usou todos os personagens e elementos envolvidos naquela batalha para levar Ramã à derrota e preservar o seu povo. Querido, o legítimo filho de Deus também traz sobre si uma marca invisível, um selo que lhe garante a vitória final sobre o inimigo. E dificuldades, a fé de que o sangue de Cristo, seu Filho, derramado na cruz, é suficiente para reconciliar-o com o Senhor e lhe garantir todos os benefícios prometidos aos que lhe entregam a Deus com arrependimento. Para citar apenas um: dou-lhe a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará das minhas mãos. Isso quem está falando é o Senhor Jesus. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-la das minhas mãos. Eu, Pai, somos um. João 10, 28 ao 30. Isso não significa que todos os problemas são resolvidos aqui. Talvez a sua vitória venha apenas quando o Senhor chamar você à presença dele. Mas então, que momento indescritível será? Por isso, os filhos de Deus nunca precisam perder o ânimo. Deus já venceu e eles estão com o vitorioso. A alegria do cristão não é a ausência de lutas, mas a certeza da vitória, apesar delas. Veja o que a palavra de Deus traz para nós essa manhã. A alegria do cristão não é a ausência de luta. A alegria do cristão, mas a certeza da vitória, apesar das lutas. Ninguém vive aqui, irmão, sem lutar, sem ter uma guerra espiritual. Como é que nós vencemos se nós não temos uma guerra espiritual, alguma coisa para vencer? A vida aqui é uma vida difícil, trabalhosa. O próprio Jesus disse que a nossa batalha aqui seria difícil, mas o Senhor diz que tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha disposição, né, para vencer, em nome de Jesus, né? Tenha disposição, vença, meu querido irmão. Veja o que a palavra de Deus traz para nós nesta manhã
Deus, ele projetou algo grande para a Esther, para o povo de Deus aqui. Satanás tentou burlar, tentou passar por cima, preparou tudo o que ele podia para destruir, arruinar, aniquilar, varrer da face da terra o povo judeu. Mas não conseguiu fazê-lo, porque o próprio Deus estava com as suas mãos estendidas. É a mesma coisa você hoje, que se entregar a sua vida para Jesus e não ficar alimentando pensamentos ruins na sua cabeça. Não ficar alimentando angústia, tristezas, depressão. Não ficar alimentando coisas que não vai te ajudar em nada. Então, você não pode ficar alimentando essas coisas. Essas coisas não vai te levar em lugar nenhum. Você tem que se alimentar da promessa, da palavra, do Deus que você serve. Ele diz que aquele que vem a mim, nas minhas mãos, de maneira nenhuma lançarei fora. Você estará protegido nas mãos do Senhor. Deus vai te livrar, proteger, está com você em todos os momentos da sua vida. Mas para isso, você tem que ter compromisso com Deus. Para isso, você tem que se entregar a Jesus. Para isso, você não pode estar dividido entre deuses e o mundo, entre Deus e o mundo, ou uma batalha entre deuses, porque existe vários deuses nessa terra. Existe mais de 3 milhões de deuses, não é? Mas o Senhor é o único Deus poderoso que fez o céu e a terra. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não existe ninguém que poderá te salvar, meu irmão. Somente Jesus. É Jesus que morreu na cruz por você. É Jesus o verdadeiro Deus. É Jesus que vai te levar para o céu. É Jesus, é a ponte que nos liga até Deus. É Jesus. Então, se entregue a Jesus Cristo. Mardoqueu, ele tinha um compromisso com Deus. A Esther tinha um compromisso com Deus. Estava marcado para morrer. Mas o Senhor mudou o cativeiro dele. O Senhor mudou o cativeiro. Então, primeira coisa que aconteceu com Ramã, que teve que puxar Mordecai pelas ruas, com a coroa do rei na cabeça, com as vestes reais, no cavalo real, e dizer: assim deseja honrar quem o rei quer honrar. Puxar pelas cidades, entendeu? Então, ele foi aqui humilhado. Isso aqui foi uma prova do que o Senhor estava no controle. Até a própria mulher dele falou isso para ele. E amanhã nós vamos ver no capítulo 7, tá? O capítulo 7 vai ser de arrepiar, meu irmão. Vai ser aonde a Esther vai fazer o segundo banquete e ali ela vai revelar realmente o pedido dela ao rei. E Ramã vai estar presente. Amanhã você não pode perder. Esteja conosco amanhã. Convide os seus amigos e parentes e veja qual é a salvação de Deus. Como Deus prepara tudo para enaltecer, para elevar, para exaltar aqueles que confiam nele. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Senhor, eu agradeço pela Tua presença, agradeço pelo Seu amor e bondade e misericórdia. Senhor, abençoa cada um que está aqui conosco na live, aqueles que vão entrar depois. Manifesta a Sua glória, Seu poder para sarar, para curar. Estenda a Tua mão, Senhor, para libertar, para restaurar. Deus de Abraão, Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Senhor, eu abençoo, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão tristes, abatidos, aonde quer que eles se encontrem. Glória, 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 glória a Jesus. Espírito Santo, vem destruir, Senhor, vem quebrar todas as amarras, tudo aquilo que não serve, vai cair por terra. Em nome de Jesus, vai operando o teu milagre, vai derrubando todo tipo de barreiras e cadeias e fortaleza. Espírito Santo de Deus, eu repreendo
toda ação do inimigo, toda inveja, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, saia do seu caminho agora, em nome de Jesus. E nós decretamos e abençoamos, Senhor, os nossos irmãos e irmãs, este copo com água, fotos, documentos e peça de roupa. Receba a cura agora, receba o milagre. Opera nos ossos, opera nos nervos, opera na coluna, opera nos braços, nas pernas, no coração, nos pulmões. Aonde precisar, Senhor, do teu socorro, sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, queridos. Deus abençoe minha irmã, meu irmão. Amanhã tem culto aí em Patos e Minas, na rua Antônio Cândido Borges, 206. Não deixe de participar. Não deixe de ouvir a palavra. Amanhã, 7h30 da noite, tá bom? Que Deus abençoe aqui em Araxá. Só na sexta-feira que nós temos culto, tá? Que Deus abençoe, queridos. Tenham todos um bom dia abençoado. Bom dia, Espírito Santo.